As notícias na Hertz, edição de António Feliciano. Tenha atenção, está proibida em todo o concelho de Tomar a realização de queimas de soberanos. Assim será até 31 de outubro, sendo que esta data poderá ser alterada tendo em consideração as condições atmosféricas existentes. Ou seja, independentemente do índice de risco de incêndio, essa prática agrícola está proibida no que se entende como a adoção de uma medida preventiva para evitar incêndios rurais e florestais. Nunca é demais recordar que em caso de risco muito elevado ou máximo, não pode realizar fogueira para recreio, lazer ou no âmbito de festas populares, assim como não pode utilizar fogareiros e grelhadores, salvo se usados nos locais devidamente identificados para o efeito. Está ainda proibida a realização de trabalhos com recurso a motorroçadoras, com exceção das que utilizam cabeças com dispositivos não metálicos, por exemplo, de fio de nylon, ainda corta-matos e destroçadores, assim como todos os equipamentos com escape sem dispositivo tapa-chamas, equipamentos de corte, como motosserras ou rebarbadoras, ou a operação de métodos mecânicos que na sua ação com os elementos minerais ou artificiais gerem faísca ou calor. Chega o verão e com ele um cheiro terrível em parte do centro histórico de Tomar. A adjetivação foi de Ana Palmeiro Calado, vereadora do PSD na autarquia navantina, que apelou a uma intervenção dos serviços, sendo que este é um problema já tradicional naquela zona da cidade e que motiva críticas por parte de residentes e visitantes, que não ficam indiferentes ao odor que se faz sentir em alguns pontos. Ana Palmeiro Calado focou ainda atenções nas questões de limpeza. Quando chega ao verão, as nossas ruas aqui no centro histórico, e que eu ando a pé toda a hora, têm um cheiro terrível. Eu sei que os cheiros são dos esgotos, que infelizmente estão, mas está tudo muito sujo, está tudo muito, com um cheiro muito terrível. Especialmente eu faço muito aqui a Rua Infantaria 15 para a Câmara, da Câmara para o trabalho para a Câmara, e realmente é terrível ali aquele cheiro, é terrível aquilo estar tudo tão sujo. Pedir que haja algum cuidado, que sei que o Sr. Presidente da Câmara também se preocupa com essas questões, e pedir de facto algum cuidado sobre isso. Hugo Cristóvão, Presidente da Câmara de Tomar, admitiu a existência de maus cheiros ocasionais provenientes de algumas sarjetas. O autarca refere que está em causa a falta de separativos no centro histórico, precisamente para a separação de esgotos domésticos das águas pluviais. Hugo Cristóvão lamentou também que algumas pessoas ainda aproveitem essas mesmas sarjetas para despejar dejetos. Sobre as ruas do centro histórico, efetivamente é verdade que ocasionalmente há alguns cheiros e é natural que no verão se possam sentir mais. Não terá tanto a ver com a limpeza mais uma vez vai sendo feita não só pelos nossos varredores, mas também com lavagem de ruas com alguma periodicidade. Mas os cheiros são, de facto, mais vindos de uma ou outra sarjeta, sendo certo que há, de facto, algumas ruas do centro histórico que ainda não têm os separativos dos esgotos domésticos e pluviais. Portanto, aliás, como é sabido, estamos a trabalhar num projeto que aliás, já queríamos ter concluído, mas isto, os projetistas são todos iguais, o projeto precisamente da reabilitação destas ruas do centro histórico que ainda não têm essa intervenção. Portanto, há algumas ruas aqui a sul da praça, não é? Que não têm ainda portanto, que não foram reabilitadas, e a intenção é, efetivamente, assim que haja projeto, poder avançar para a empreitada dessas ruas. Eu quero acreditar, mas isto, enfim, que isso ainda possa ocorrer, portanto, o lançamento da empreitada ainda possa ocorrer até ao final deste ano, vamos ver. Portanto, creio que isso sim resolverá grande parte da questão dos cheiros, porque efetivamente é mais nessas zonas que às vezes se sente. Portanto, depois, claro, também pedagogicamente não posso deixar de dizer, às vezes também há um ou outro cidadão que se calhar não tem os melhores comportamentos e que despeja coisas precisamente nas sarjetas que não devia despejar, não é? Enfim, enquanto comunidade temos que censurar quem possa ainda proceder dessa forma, ou, por exemplo, isso não contribui para os cheiros, mas contribui para a poluição, o acumular de beatas de cigarro, por exemplo, em algumas sarjetas aqui do centro histórico. Por se Tomar chega o verão e com ele um cheiro terrível em parte do centro histórico, o Presidente Hugo Cristóvão projeta obras e apela ao civismo. Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Rua Água das Maias está requalificada. A ERTS conheceu de perto esta nova realidade, precisamente a primeira fase de intervenção numa obra que esteve a cargo da Junta de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, em parceria com a Câmara de Tomar, e que representou um investimento na ordem dos 200 mil euros. Registro para a estrada propriamente dita, que ficou com um novo pavimento, assim como se destaca a colocação de um passeio que dota aquela artéria de maior segurança para os peões. Para além disso, registro para a criação de uma zona de lazer com mesas para refeições, assim como para a colocação de equipamentos de manutenção. Segue-se, possivelmente até final deste ano, a requalificação do ringue ali existente e que nesta altura está em elevado estado de degradação. Como referido, foi a ERTS que conheceu de perto esta nova realidade e no local a nossa reportagem falou com Augusto Barros, presidente da Junta de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, que nos explicou então a amplitude desta intervenção. Estamos aqui numa área que teve muitos anos abandonada. Foi uma área que, de facto, em tempos esteve cedida à Anabantina. A Anabantina fez aqui umas intervenções, depois, já sabe, os apoios acabaram e eles acabaram por entregar novamente esta área toda à Câmara Municipal de Tomar. A conclusão das conclusões é que isto era um mal empregado estar aqui parado assim. Fizemos uma parceria com a Câmara fez uma assistência de X anos e nós enverdámos por começar a modificar isto. Ora, o modificar era ter que fazer as infraestruturas também daqui da área que está aqui junto ao ringue, mas também de toda a infraestrutura de acesso, desde na Avenida António Fonseca Simões, ao pé da estação, até aqui em cima, e provavelmente a intervenção está muito abultada, tanto na largura como na parte que diz respeito a passeios, a parques. O acesso aqui ficou bom, porque isto era um caminho antigamente, por isso é que lhe chamavam o caminho da Água das Maias. Há aí uma intriga sobre isso? Não. É que as condições que ela passou a ter agora é rua. É a Rua Água das Maias. Ainda diz uma crítica de uma pessoa que disse, mas está lá um azulejo grande lá que diz caminho Água das Maias. Pois, mas o tempo também já passou e a gente não pode andar a martelar toda a vida no mesmo sistema. Portanto, isto é a Rua Água das Maias, tem uma infraestrutura de acesso a esta urbanização grande que está aqui em cima, portanto tem outras condições e, além disso, tínhamos que arranjar depois no cimo estas áreas que estão aqui para serem intervidas agora, que é o próprio ringue, em que há umas condições de parceria com a Câmara Municipal para a gente articular isto, pôr isto a funcionar para esta população, não só daqui, mas de outros lados, que queiram praticar desporto. Como sublinhado, esta intervenção decorre com a parceria da Câmara de Tomar. Também em declarações à reportagem da ERTS, o presidente Hugo Cristóvão abordou a reabilitação da estrada que confere mais segurança aos utilizadores, reforçou. Aumentar aqui, desde logo, a segurança no acesso, na mobilidade a esta zona, que é uma zona alta da cidade, aqui este topo norte, chamemos-lhe assim, da Encosta das Maias, e, portanto, digamos, a reabilitação da estrada, a criação de passeios, portanto, entre a Avenida Fonseca Simões e aqui esta urbanização, permite, efetivamente, que os moradores desta zona possam, de facto, descer e subir por esta via, de facto, com outra segurança, com outro conforto. É claro, depois aqui neste topo também acrescentados aqui alguns instrumentos enfim, portanto, equipamentos de lazer, para que efetivamente esta zona deixasse de estar aqui um pouco esquecida como estava e passe a existir uma ligação mais natural. Porque às vezes é importante que as pessoas tenham noção dos custos, estão aqui mais de 200 mil euros de intervenção, mas que é de facto uma intervenção que é necessária e há muitos anos era necessária. Por Tomar, Rua Água das Maias está requalificada, estrada pavimentada, passeio para peões e zonas de lazer e manutenção são nova realidade. Rádio ERTS. Informação. Carla Vieira, que se estreou como vereadora do PSD na Câmara de Tomar, aproveitou a sua recente presença na reunião do Executivo para alertar no sentido de que a entrada para o parque de estacionamento frontal ao cemitério da cidade deve ser melhorada, considerando que a mesma é sinuosa e que coloca dificuldades aos automobilistas, mais ainda quando está em causa uma interseção com outra via. Na resposta, Hugo Cristóvão, presidente da Câmara, admitiu que a entrada e saída do parque necessita de reabilitação que irá ser feita, assegurou. A entrada para o parque é um bocadinho sinuosa, ou seja, eu penso que seria de melhorar com uma rampa, eu penso que
certamente não seria um trabalho que ficasse muito dispendioso e, de facto, há uma dificuldade patente na entrada ou na saída. Portanto, quem utiliza aquele parque seria certamente uma mais-valia haver a reabilitação da entrada do parque de estacionamento que está em frente ao cemitério da cidade. Essa situação da questão da entrada do parque está, de facto, identificada e, enfim, precisa realmente de alguma reabilitação. Ela já esteve melhor, mas aquilo muito porque não são só veículos ligeiros que ali entram e saem, mas também veículos pesados, e aquilo vai-se degradando, como acontece, aliás, noutros locais, com alguma regularidade. Tem que ser, digamos, reposto aquele bocadinho de passeio para facilitar a entrada, tanto a subida e a descida dos carros do parque. Portanto, isso irá acontecer. Câmara de Tomar admite intervir na entrada-saída do parque frontal ao cemitério da cidade para facilitar a vida aos automobilistas. O interior continua afastado dos grandes projetos. O lamento é de Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha. Em recente entrevista à Hertz, o autarca reagiu desta forma à escolha de Alcochete, Benavente, como futuro aeroporto, não deixando de esconder que a sua preferência se centrava em Santarém. Fernando Freire recuou no tempo, precisamente cerca de 5 anos, para recordar uma conversa que teve em Bruxelas, onde alguém ligado à aeronáutica já lhe tinha dito que a escolha seria mesmo aquela que agora se confirmou. Sim, aliás, numa visita que fiz há uns 5 anos a Bruxelas, já na altura, alguém ligado à aeronáutica me indicou que seria a opção mais previsível, para falarmos assim. A gente sabe como é que isto funciona, como funciona os lobbies, todos os interesses estratégicos de um território, mas de facto voltamos a verificar que esta questão da baixa densidade, esta questão da interioridade, que tem mais valias, nomeadamente em termos de qualidade de vida e outras derivadas, nestas questões dos grandes projetos, continua a ser afastada destes grandes projetos. É uma pena. Para mim, eu, desde a primeira hora também apoiei o projeto de Santarém. Julgo que seria aquele que seria mais benéfico para os territórios de baixa densidade, leia-se Zona Centro em plenitude e também Alto Alentejo. A opção política vai por ali, vai por Benavente. Aguardemos, esperemos com o desenvolvimento e que daqui a 10 anos tenhamos saúde e estejamos a falar sobre essa temática. Porque de facto as opções políticas são o que são. Aguardemos pela obra para ser como Santo Tomé, ver para crer. Fernando Freire aproveitou ainda para centrar atenções nas necessidades do aeródromo de Tancos, estrutura que esteve e está em equação para complemento ao aeroporto de Lisboa. Pelo menos o objetivo continua em cima da mesa. O presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha não deixou, contudo, de alertar para a urgência em intervir na pista, que está já num preocupante estado de degradação. Temos um problema mais complicado que é a cedência do uso do espaço aéreo durante pelo menos 6 horas diárias para os meios militares. Como sabe, o aeródromo de Tancos neste momento está com grandes dificuldades, nomeadamente no uso das suas pistas. O que é que significa? Que há urgência em intervir nesta unidade que neste momento serve exclusivamente à área militar. Leia-se só situações pontuais, é que, nomeadamente de áreas de atividades de salto standing, nomeadamente da aeronave do clube Os Bonas Verdes, é que ela é utilizada. Mas, quer as aeronaves da Força Aérea, quer também, tivemos aqui exercícios da NATO e também das Forças Armadas Belgas, começa a ter muitas limitações. A pista não vai aguentar muito mais tempo. E, de facto, é uma preocupação que assiste ao edil e também ao chefe de Estado-Maior do Exército a conservação, manutenção daquele equipamento. Vila Nova da Barquinha, Fernando Freire, presidente da Câmara, deixa novo alerta sobre o aeródromo do Tancos, sublinhando que a pista necessita de intervenção urgente. Rádio Hertz, a primeira a informar.
Os bombeiros do município de Tomar foram chamados a intervir em 376 ocorrências durante o mês de abril, numa média diária de 12,5, o número bem abaixo da realidade afeta a março, onde houve registro para 446 situações. Os dados foram fornecidos pela própria corporação, com recurso às redes sociais, sendo que as emergências pré-hospitalares, com 317 chamadas, encabeçam o topo desta lista. Os soldados da paz nabantinos foram ainda chamados a 17 casos de assistência à população e a intervir em 16 acidentes. Durante o mês de abril, houve alerta para 8 incêndios rurais e outros tantos urbanos, neste particular num aumento de 50% relativamente a março. Os bombeiros auxiliaram também em 7 episódios de conflitos legais e em 3 situações de compromissos de estruturas. Rádio Hertz. Informação. Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Sara Costa. Caras e caros ouvintes, hoje, na minha nota do dia, gostaria de dar destaque ao Arraial de São João. Devido ao enorme sucesso da primeira edição, a União de Freguesias de São João Batista e de Santa Maria dos Olivais vai realizar a segunda edição do seu Arraial de São João. E já tem data marcada, dia 21, 22 e 23 de junho, na Várzea Pequena. A ideia surgiu como um reporte às origens. As festas populares têm desempenhado um papel vital na cultura e identidade da nossa comunidade. Elas refletem a nossa história, as crenças e os costumes de diferentes regiões do país, ajudando a preservar e a transmitir o património cultural de geração em geração. Nesta ótica, a União de Freguesias de São João Batista e de Santa Maria dos Olivais idealizou este evento a pensar em todas as gerações numa celebração a São João Batista. Não fosse este o santo a dar nome também à União de Freguesias. Se há 2 anos a sardinha era rainha, este ano, além das sardinhas, também o manjerico será rei. E poderá deambular pela Várzea Pequena e apreciar os diferentes manjericos que irão estar a concurso, ornamentados pelas IPSS e escolas da freguesia. É certo que falamos de um típico arraial de santos populares, onde a música popular e as sardinhas assadas não podiam faltar. A animação cultural, nas 3 noites, ficará a cargo dos Zé Fagá, Brisas e FM Music. Assim, dia 21, 22 e 23 de junho, todos os caminhos vão dar à Várzea Pequena, onde certamente a animação estará garantida. Este arraial conta com a coorganização da União de Tomar, da Associação Cultural e Desportiva do Rancho Folclórico Os Camponeses de Minjoelho e da Associação dos Bombeiros de Tomar, a quem a União de Freguesias agradece a renovação da confiança depositada neste projeto e voltam assim a associar-se ao Arraial de São João, ficando encarregues das tasquinhas. Neste arraial estará incluído o já conceituado Mercado da Estrelinha, numa edição dedicada aos santos populares, mantendo a sua habitual amostra e venda de artesanato, passando pelas bricolagens, produtos regionais e, claro, pela doçaria. Dia 22, sábado, às 17 horas, joga a nossa seleção com a Turquia. Assim, fica também o convite para vir assistir ao jogo num ecrã gigante que irá estar na Várzea Pequena. Em tempos de santos populares, não podia deixar de terminar com uma quadra. Uma quadra convite. Em junho, todos bailam, assim é a tradição. Venha connosco comemorar ao Arraial de São João. Ao Arraial de São João estão todos convidados a vir comer a sardinha no pão, como manda a tradição. Muito obrigada, uma boa semana a todos e vemo-nos no São João. Sara Costa aqui com a sua nota do dia. Concluímos assim mais esta edição. Continue desse lado. Estas e outras notícias em radiohertz.pt.